Olá pessoal, aqui é o pastor Anísio Rodrigues. Eu quero compartilhar com vocês mais um MPV, meu ponto de vista, um resumo da ministração que a gente fez por esses dias. Neste MPV eu estarei mesclando duas ministrações. A primeira, sobre o cego que guia outro cego, ambos irão cair no buraco. Assim está escrito. E eu segui a seguinte linha de raciocínio. Um cego é aquele que não sabe nada e está tentando ensinar o outro. Claro que o resultado não será bom. Pode ser também aquele que sabe, mas ensina de forma errada. Ele ensina de forma distorcida. Então, o que está aprendendo que não sabe, que seria o outro cego, vai ter resultados ruins, pois está aprendendo de forma errada. E isso, claro, vai descambar nada agradável. Então essa seria a primeira palavra que eu ministrei. Claro, tem muito mais coisas que foi falada, mas aqui eu vou ficar apenas com esse primeiro meu ver, que o cego que guia outro cego é aquele que não sabe nada querendo guiar o outro, querendo ensinar o outro. A segunda ministração foi, eu diria que complementa esta. No primeiro momento eu não percebi isso, mas refletindo, hoje eu cheguei a essa conclusão. A segunda palavra que ministrei está lá na carta de João, a terceira carta, no segundo versículo, quando o apóstolo ele direciona palavras a Caio, mais ou menos assim: desejo que te vá bem. E algumas versões diz, em todas as coisas. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu, parafraseando, e existem algumas versões que você vai encontrar a palavra que você seja próspero, assim como próspera é a tua alma. Eu fiz uma divisão dentro desse verso, falando sobre a questão saúde, e que tenhas saúde. Ter saúde, eu também mesclei com a palavra paz. Se o apóstolo deseja isso, se eu posso desejar isso a alguém, o que o nosso Senhor, o nosso Deus deseja para cada um de nós? Que nós tenhamos da mesma forma saúde em todas as coisas. E aí eu falei sobre 7 áreas que nós temos na vida. Pelo menos essas áreas podem ser subdivididas, mas pelo menos 7 áreas. A área familiar, a área profissional, a área física, a área financeira, a área espiritual, emocional, a área intelectual, podendo ter aí as suas divisões ou subdivisões. Eu comentei sobre a área familiar, não ela fechada ali, pais e filhos, mas até de forma mais expansiva. Os nossos parentes, a gente precisa ter paz, a gente precisa ter saúde familiar, paz familiar. No início do culto, neste dia, o pastor que fez a abertura citou exatamente dentro dessa mesma palavra que eu estaria ministrando minutos depois. Ele disse: não adianta ter muito dinheiro e não ter saúde. Eu fiquei imaginando, olha, o Espírito Santo está nos direcionando e eu vou falar realmente sobre isso daí, sem medo de estar errando, sem medo de estar fazendo algo que não era o que Deus queria, mas senti força do Espírito me impulsionando. É esse assunto que eu quero que você trate. Então, quando eu fui ministrar, eu falei da questão familiar. Claro, é uma área da nossa vida, a área familiar. Então precisamos ter saúde familiar ou paz familiar. E aí eu repito, a gente pode abranger não só o lar de uma forma fechada, mas nossa parentela. E poderia também dizer a saúde social. Tem pessoas que não gostam de se relacionar e a gente precisa ter ótimos relacionamentos na medida do possível. Ter paz, saúde familiar e saúde social. E a questão financeira eu também disse. A questão financeira, ela é diferente da questão profissional. A saúde financeira ou saúde profissional são coisas diferentes. Não vamos entrar em detalhes, mas eu repeti. Não adianta você ter uma excelente vida financeira, saúde financeira e a sua família estar em frangalhos. O ideal seria equilibrar isso. Você ter muita saúde, muita paz financeira e também ter muita paz, muita saúde familiar. Mas se não for possível
as duas coisas estarem lá no topo, mas que estejam equilibradas, no mínimo equilibradas, e em outras áreas também. A área física, por exemplo, a saúde, não adianta, como foi falado pelo pastor, você ter muito dinheiro e não ter saúde. O ideal é equilibrar. Eu falei sobre essa questão de saúde, de que muitas vezes a gente sofre algumas enfermidades, mas não são coisas que acontecem de repente. Às vezes a gente fala isso, fulano não tinha nada e de repente, mas não é. Se a gente observar, ele tem um histórico de alimentação mal feita há anos. Eu citei sobre um amigo que foi ao médico, o médico disse a ele que ele estava com gordura no sangue. E aí eu perguntei, quando ele comentou comigo, essa gordura no sangue teria sido um bife engordurado que você comeu ontem? Claro que não. Isso é uma vida toda que você vem fazendo esta alimentação de forma exagerada ou com muito mais frequência do que poderia. Porque a gordura, ela é necessária no nosso corpo, mas com excesso acontece essas coisas aí, vai levando a gente para qualquer momento desses sofrer as consequências. Então, quando alguém vem sofrer de uma enfermidade, pode ser que não seja o que a gente diz. Ah, foi de repente. Não. É uma vida desregrada. Você come besteiras. De repente você começa a ter uma úlcera, você começa a ter uma gastrite, e aí desenvolvendo essa enfermidade, ela vai aumentando, e chegando ao pior momento. Mas é devido a uma vida toda desregrada. É claro, eu coloquei essa abordagem, mas que ela seja levada para todas as outras áreas da nossa vida. Como eu disse, pelo menos 7 existem subdivisões: a área intelectual, a área emocional, a área espiritual. Eu não quis nem falar sobre a questão espiritual. Nós precisamos ter saúde e paz espiritual. Precisamos estar bem com o nosso Deus. Em todas essas áreas, eu repito, é necessário ter equilíbrio. O equilíbrio, ele se faz necessário. Agora, com quem que a gente aprende? Aí é onde eu mesclei com a primeira palavra. A gente está em baixa em alguma dessas áreas. Onde você vai buscar conselhos? Se você precisa saber como melhorar a sua alimentação diária, a quem você vai buscar ajuda? Com quem? De quem você vai buscar um conselho para a sua área financeira? Você está com a sua área financeira em frangalhos. A quem você vai dar ouvidos? Quem é que vai trazer uma palavra? Ou quem é que pode trazer uma palavra? Se você está com problemas na área familiar, na questão de relacionamentos, a quem você vai buscar ajuda? Quem é que pode te aconselhar quanto a isso? Se for a questão financeira mesmo, questão familiar, a questão física, a questão emocional, existem pessoas, não necessariamente que sejam profissionais, mas que já passaram por onde nós estamos passando, de repente, pelo momento que nós estamos vivendo, digo de forma pessoal, essas pessoas já passaram por esse caminho. Então elas têm conteúdo, experiência, ela tem uma palavra para nos dar, um conselho para nos dar. Porque é evidente que nós não vamos buscar, ou não devemos buscar conselhos em determinada área com pessoas que estejam pior do que a gente naquele quesito, ou no mesmo patamar que a gente. Seria um cego guiando outro cego. Eu estou ruim financeiramente e vou conversar com outro que está ruim financeiramente. Eu estou ruim de saúde e vou conversar com outro que também está ruim de saúde e não faz nada para melhorar. Então é um cego guiando outro cego. A gente precisa buscar respaldo em quem tem. Eu disse que em cada um desses tópicos, se formos buscar uma base bíblica, a gente acha. E por isso eu não entrei tão profundamente em cada detalhe, em cada assunto, para não alongar a ministração. Aqui eu estou falando ainda mais reduzidamente, mas acreditando que esteja claro o que estou dizendo. Você, eu, precisamos buscar auxílio naquela área que nós não estamos bem, com quem possa nos dar o auxílio.
porque senão nós vamos voltar lá na questão do cego guiando outro cego. Em que área da sua vida você não está bem? Existem pessoas dentro do círculo de amizade que você tem, que pode te dar uma palavra, te dar um conselho, te dar um direcionamento, porque essa questão do cego é interessante. Um cego não pode direcionar o outro se ele também não sabe o caminho. Eu comecei essa ministração, eu tive a ideia de ministrar sobre isso, porque eu vivi uma experiência no hotel. Um casal de cegos estava hospedado no 9º andar, e eles ligaram na recepção pedindo auxílio, porque eles queriam descer para tomar café. E como o meu amigo estava ocupado, o que deveria realmente ir, eu pensei comigo, não vou fazer o casal ficar esperando, eu vou subir. Quando chegou na porta do quarto, eu bati, me apresentei dizendo, sou Anísio, falei, vou acompanhar vocês até o café. Quando eles realmente estavam prontos para sair, eu perguntei, como é que eu ajudo vocês? Aí ele disse, você apenas deixa eu colocar a mão no seu ombro e você vai andando na direção correta. Seria para os elevadores, chegando no térreo, direcioná-los até o restaurante. E em todo o tempo eu não precisei pegar na mão de nenhum deles, era um casal. Nem do rapaz, nem da moça, simplesmente ele com a mão no meu ombro e eu os deixei no restaurante e os entreguei ao rapaz responsável, ao garçom. Ajudei para que eles pudessem se assentar à mesa. E foi assim, essa experiência foi prazerosa para mim, eu nunca tinha vivido isso, ajudado alguém. Mas depois eu fiquei pensando essa questão toda. E me veio a palavra quando Jesus disse, um cego guiando cego. E aí começou nascer no meu coração esse desejo de ministrar. E ministrei sobre a primeira ministração, sobre essa palavra do cego guiando cego. E agora sobre a questão de nós termos que estar bem. Deus deseja que eu esteja bem, que você esteja bem em todas as áreas. Se há uma área na sua vida que não está legal, eu penso para você, eu pergunto para você, você acredita que Deus deseja, ou Ele não se incomoda, Ele se agrada, Ele está tranquilo quando você está enfermo? A sua enfermidade, se ela veio por descuido seu ou não, traz tranquilidade a Deus? Deus deseja isso para você? É lógico que não. Deus se agrada, ou Deus deseja que você permaneça numa vida escassa, numa vida de pobreza? É agradável a Deus isso? Não, é evidente que não. E levando por este raciocínio, por esta lógica, eu encerro perguntando para vocês, quando Deus colocou o homem no Éden, existia escassez no Éden? A pobreza fazia parte, a escassez fazia parte no jardim do Éden? Ou o casal tinha de tudo e existia ali o que eles quisessem de forma contínua? Ou eles tiveram falta? Pensa nisso. E eu repito a pergunta. Há no coração de Deus, do nosso Senhor, contentamento quando a gente tem falta das coisas? Em qualquer área da nossa vida. E eu volto a dizer, na questão física, na questão emocional, na questão profissional, na questão financeira, na questão familiar, espiritual, mental, intelectual. Você pode pesquisar mais áreas. Existe contentamento de Deus quando nós estamos em desarmonia em todas elas? Pensa nisso, que Deus abençoe. Mais uma vez, um beijo no coração de vocês. Eu desejo, como o apóstolo João disse, desejo que vocês todos tenham paz em todas as áreas, tenham saúde em tudo, assim como próspera é a tua alma. Fica na paz do Senhor Jesus.